Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo para vocês sobre a dificuldade de saber falar não. Eu acho que muitas pessoas passam por essa situação e eu imagino o quanto é difícil. Eu já passei por isso e eu sei muito bem o quanto é complicado quando você está com o coração ali desagradado, mas você tem que falar sim, né? Acha que tem que falar sim para não afastar as pessoas de você. Mas hoje a gente vai aprender direitinho a como mudar essa situação. Eu, graças a Deus, consegui mudar e consegui perceber o quanto eu fiquei muito mais tranquila depois que eu soube falar não para aquilo que me desagradava. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal, para me ajudar a levar mais desses ensinamentos para outras pessoas. E que vocês fiquem aqui comigo até o final desse vídeo. E não esqueça também de deixar aqui nos comentários se você já passou por alguma situação como essa. Então, chega de longas aqui, de milongas, e bora para esse vídeo. Durante muito tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade de dizer não para algumas coisas. Mesmo quando isso me machucava, eu estava ali falando sim, sabe? Eu tinha tanto medo da outra pessoa, do que a outra pessoa podia pensar, do que a outra pessoa podia achar se eu falasse não pra ela. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a me perder de mim mesma e a me sentir tão infeliz, sabe? Tão triste. Tinha momentos ali que eu falava, puxa vida, eu vim pra esse lugar sem querer vir. E aqui estou eu, né? Passando por toda esse desagrado no coração somente pelo medo de machucar a outra pessoa. Só que cheguei num ponto, sabe, da minha vida, que eu comecei a perceber que se aquilo me machucava tanto, por que eu estava ali naquele lugar? Por que eu não conseguia falar não pra pessoa? E por que aquela pessoa que eu achava que eu tinha que agradar tanto, ela não conseguia compreender meu momento de não querer fazer algo? Então, esse tipo de situação, ele foi passando assim pela minha vida, sabe? E durante anos, gente, anos e anos e anos da minha vida, eu percebi o quanto era complicado pra mim falar não, sabe? E o quanto era complicado pra mim também viver naquela situação que eu acho que era tão sufocante. Eu vou falar de uma experiência que eu tive, tá? Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Eu fiquei muito tempo sem trabalhar fora, depois que eu tive os meus filhos e tal. Eu ainda consegui fazer alguns negócios ali, né? Mas nada que tivesse dado muito certo, sabe? E aí eu comecei a fazer uma busca incessante por trabalhar. E numa dessas situações, eu fui fazer uma entrevista de emprego com uma pessoa muito bacana, só que o lugar não me agradou, sabe? Sabe quando você entra num lugar onde você não se sente bem, sabe? Você gosta da pessoa que te entrevistou ali, a pessoa parece ser uma pessoa boa, que foi o dono da empresa, mas algo naquele lugar não mexeu comigo assim de uma forma que eu falei, nossa, eu não tô me sentindo bem aqui, eu acho que eu não vou vir trabalhar nesse lugar, sabe? E aí eu comecei a sofrer uma pressão, né, de pessoas ao redor, falando assim, nossa, mas você tá escolhendo emprego? Nossa, mas você vai falar não pra isso? Como assim você vai deixar de ir trabalhar lá? Você tá tanto tempo fora do mercado, como é que você vai fazer uma coisa dessas? E aquilo começou a me pressionar, me pressionar, me pressionar. E eu tava quase falando sim, pra poder provar para as pessoas que eu estava indo trabalhar, que eu estava dando uma chance pra mim mesma pra recomeçar a minha vida. E eu falei assim, meu Deus do céu, o porquê que eu vou falar assim, sendo que eu tô me sentindo totalmente desagradada? E aí foi o primeiro não que eu consegui falar, sabe? E daquele dia que eu consegui falar aquele não, eu falei assim, eu vou escolher algo que realmente possa me satisfazer. Não adianta eu ir pra um lugar onde eu tô sentindo que o meu espírito não tá feliz ali, sabe? Então, quando eu consegui falar isso, foi pesado, foi difícil, foi se explicar pra todo mundo, sabe? E ouvir e ver os julgamentos das pessoas no olhar, sabe? Mas como é que eu poderia, gente, falar assim só pra provar pro outro que eles estavam certos e que eu estava errada? Entende? Então, esse foi o primeiro não que eu consegui, mas ele não foi fácil. Ele foi um não difícil. Ele foi um não que me deu muito julgamento, sabe? Que me deu muitas pessoas apontando o dedo pra mim. Só que no passado eu passei por uma situação onde eu falei sim somente para provar para os outros que eles estavam certos. E todos os dias eu amanhecia com infelicidade, com tristeza, indo trabalhar cansada, indo fazer as coisas somente pelo fato da necessidade e também pelo fato de provar para as pessoas que eu era forte o suficiente para aguentar aquela situação. Fora isso, era assim para todos os favores, sabe? Era muito difícil. Eu tive uma amiga que, na verdade, depois eu fui perceber que ela não era muito a minha amiga, assim, que toda vez que eu falava que eu não queria ir em algum lugar, ela ficava de cara virada pra mim, ela deixava de falar comigo, ela me ignorava, e aí chegou um dia que eu ficava lá, sabe, me explicando, ai, amiga, não fui ontem, e eu ficava inventando mentiras pra poder sair da situação, né, e manter a amizade, até que um dia eu falei, meu Deus, não é possível que eu não posso ter o direito de não ir em algum lugar, e quantas vezes eu fui em lugares com ela, sem querer ir, sabe, gastando dinheiro que eu não tinha, somente para agradar.
E outros favores mais também que eu cansei de fazer, que eu estava assim numa situação onde eu tinha que me desdobrar em mil para poder ajudar outra pessoa, mas esquecia do meu lado, esquecia que aquilo se tornava algo tão pesado e cansado para mim. Sabe? Então, assim, são dificuldades que foram aparecendo na minha vida e que foram me desagradando muito até eu conseguir aprender a realmente falar, olha, isso eu não quero. E o pior de tudo isso é que quando você fica falando sim, 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 e você se sente mal, né? Um dia que você fala não, a culpa, ela vem de uma forma que te detona por dentro, sabe? É como se você tivesse cometido o maior pecado do mundo quando você fala não pra pessoa, né? Quando você tem esse sentimento de dizer sim, 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 e quando você tem um despertar pro não, isso é comum de você sentir, sabe? Porque você já se acostumou. O nosso cérebro, ele realmente acostuma com aquilo que a gente cria pra ele como hábito. E você quer queira, quer não, isso acaba se tornando um hábito na sua vida. Quando você só fala assim, quando você vai sem poder ir, quando você gasta sem você poder gastar, quando você faz tudo pra agradar a outra pessoa, quando você faz favores que pra você vai ser pesado, que você sabe que você não vai conseguir fazer as suas coisas, quando você não vai conseguir, às vezes, fazer as coisas pra sua casa, sabe? Mas você precisa ali falar o sim só pra ajudar aquela pessoa, porque senão ela pode virar a cara pra você. E aí é que vem aquela pergunta, sabe? Será que tá valendo a pena falar sim pra essa pessoa? Será que ela não tendo a compreensão com você, você tem que ter a compreensão com ela? Porque isso são amizades verdadeiras, gente. Quando você consegue falar não e a pessoa tem a compreensão de que você também tá numa situação complicada, numa situação difícil. Há pouco tempo a minha irmã, ela me contou uma história que aconteceu com ela, que ela tem uma amiga e essa amiga tinha pedido pra ela se ela podia ficar com a filha dela todos os dias e que ela pagava se fosse o caso, mas a minha irmã falou assim, olha, você me desculpa, eu não tenho como cuidar de uma criança agora, sabe, na altura da minha vida que eu já tô com um filho criado, eu já tô com a minha vida estabilizada, eu não preciso, graças a Deus, de dinheiro, eu peço pra você que você procure uma outra pessoa. E a pessoa teve compreensão. Isso é a amizade verdadeira, a pessoa teve compreensão, falou, não tem problema, eu pensei, porque como você tá sempre em casa, eu pensei assim, talvez seja uma forma dela se distrair e tal. E a pessoa super compreendeu, isso daí é amizade, que realmente vale a pena. É aquela amizade que sabe que o seu não é uma escolha sua e que tá tudo bem. E quais são as consequências de sempre dizer sim? Quando você é aquela pessoa que tá sempre disposta, você começa a atrair pessoas que se aproveitam disso. Isso é a primeira coisa que acontece. Você pode ver aquelas pessoas que estão sempre pegando os problemas dos outros, ou que estão sempre, né, se desagradando para agradar, ela traz para si pessoas que querem se aproveitar, que querem tirar proveito dessa situação. Você começa a ensinar outras pessoas que na vida nada tem consequência porque você tá ali disposta, entende? Porque você tá sempre pegando os problemas dela pra você, porque você tá sempre tomando a frente da situação. Então, é muito preocupante isso, porque não é legal você atrair pessoas que se aproveitem. Dar uma mão, ser generoso é uma coisa. Agora, você perceber que existe pessoas que se aproveitam dessa sua forma de generosidade, desse seu jeito de não saber falar não, aí já fica um pouco mais complicado, porque aí começa a acontecer coisas com você que você acaba não sabendo lidar. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu era uma pessoa que sempre estava ali falando sim, eu atraía pra mim esse tipo de pessoa que era muito aproveitadora. E eu não sentia amizades verdadeiras, sabe? No momento em que eu era aquela pessoa que precisava, essas pessoas não estavam ali do meu lado. Não estavam ali pra me acalentar, pra saber da minha situação, entende? Então ficou uma situação onde eu comecei a me sentir esgotada, onde eu comecei a me sentir mal amada, comecei a ter uma carência muito grande, uma necessidade muito grande de, às vezes, aparecer de alguma forma para aquelas pessoas, para que elas me enxergassem. E claro, a pessoa que se aproxima de você só pra te sugar, ela jamais vai querer nem saber dos problemas que você tem, das situações que você está passando. E sabe que o que acontece também? Você acaba afastando de você pessoas que realmente teriam uma amizade por você, que realmente poderia te ajudar, ser ali próxima. Entende como que funciona? Então precisa tomar muito cuidado para que você não atraia esse tipo de pessoa. Você precisa entender que dizer sim o tempo todo não cria para você laços verdadeiros. Pessoas que realmente são verdadeiras, elas vão entender o momento em que você falar não. O momento em que você disser assim, olha, hoje eu não consigo, hoje eu tô cansada, hoje eu preciso dar atenção pra mim, hoje eu preciso dar atenção para os meus filhos. Entende a diferença? Pessoas que realmente criam laços com você são as pessoas que conseguem entender o seu momento em que você diz não. Enquanto as outras que só querem o seu sim, elas acabam te manipulando. Elas vão gerando pra você aquele sentimento de manipulação. Entende? Ela pega você sempre pra se aproveitar. E aí, quando você diz não pra elas, elas acabam sendo as vítimas. As pessoas que estão muito sofridas, que você não quis ajudar, que as coisas estão acontecendo ruins pra ela porque você não deu a sua ajuda. Olha, tome muito cuidado com isso. Qual foi o ponto-chave de virada na minha vida? Foi quando eu comecei a perceber
que aquela amizade me sugava demais. Que quando eu dizia pra essa pessoa assim, olha, hoje não dá, era motivo pra pessoa não olhar na minha cara no dia seguinte. Aí eu comecei a pesar isso, sabe? Comecei a pesar essa situação. Falei, gente, mas como assim? Eu não pude fazer tal coisa, ou eu não pude ir em algum lugar com essa pessoa e ela tá virando a cara pra mim. Ela começou a me manipular pra outras pessoas, sabe? Começou a falar coisas da minha vida que não faziam nenhum sentido. E aí eu comecei a perceber, né? Eu já tava muito cansada, eu já tava muito sugada, eu já tava muito nervosa, eu já tava num ponto de me sentir muito sufocada. E foi quando eu realmente percebi que eu tinha que deixar ir. Que eu tinha que enfrentar aquela situação no sentido de não ligar para aquilo que a pessoa falava de mim, entende? Então é justamente esse foi o ponto, quando eu já não aguentei mais, quando eu cheguei no limite. E eu falo pra vocês, gente, não espere chegar no limite pra você dizer não. Porque quando você tá no limite, você fala coisas que você não queria falar, você joga na cara coisas que você não deveria jogar. Entende? Então é só simplesmente sair da situação e ponto final. E deixa a interrogação pra pessoa, deixa que a pessoa ela alimente o veneno dela sozinha e fale mal de você pros outros. E isso não vai afetar na sua vida. E vai tirar também de perto de vocês pessoas que estão ali só pra fazer fofoca. Porque eu penso assim, sabe? Se alguém vem falar de uma pessoa pra mim, eu vou pesar o que tá acontecendo. Eu vou procurar entender o que tá acontecendo sem fazer fofoca, entende? Mas é só você analisar a atitude de um e a atitude do outro. E aí, nesse momento, você vai conseguir pesar o que é bom e o que é ruim. O que realmente é verdade e o que realmente é mentira. E no começo, tem muita gente que quando fala esse primeiro não, e quando passa por toda essa situação, ela fica se sentindo culpada. Isso daí é muito comum também de acontecer. Você vai, por muitas vezes, passar por essa situação. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa e ela tem uma grande dificuldade de falar não. E cada vez que ela fala não pra alguém, ela me liga e fala assim, eu falei não, não sei o quê. Eu falo assim, mãe, relaxa. Se a pessoa realmente, ela tem um compreendimento, ela vai entender e ok. Agora, essa pessoa só tá procurando você pra se aproveitar, deixa que se afaste. Entende? Então ela ficava com aquela culpa. E cada vez que a gente conversava, eu falava pra ela, eu falava assim, você lembra o que aconteceu comigo? Você lembra como foi comigo? Então, deixa que a vida, ela tome a sua ordem verdadeira, entende? É isso que eu tento explicar pra ela, que ela não tem que se sentir culpada e você também não tem que se sentir culpada quando você disser um não. Primeira coisa que você também tem que colocar na sua cabeça é isso. Fale o não e não sinta culpa. Nesse período que eu fiz essa transformação da minha vida, começou a aproximar de mim pessoas que realmente eram verdadeiras, pessoas que realmente tinham compreendimento do momento que eu não podia ir, do momento que eu não podia ajudar, do momento que eu não podia fazer. Olha que coisa legal. É tão gostoso quando você tem amizades que valem a pena. São poucas as amizades que eu tenho. Olha, gente, eu tenho pouquíssimas amizades, vocês não têm noção. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas os amigos que eu consegui conservar, as pessoas que eu consegui conservar perto de mim, elas conseguiram realmente entender o meu ponto de vista. E teve pessoas que quando eu cortei, sabe, de falar sempre sim, elas se adaptaram também à minha nova fase. Olha que legal, porque perceberam que a amizade valia a pena, perceberam que não precisava se afastar. Entende? Que elas poderiam, às vezes, se virar sozinha. Lógico, a gente oferece uma ajuda em uma coisa quando a gente tem um momento de oferecer ajuda. Caso contrário, a pessoa compreende, porque ela percebe que a sua amizade vale a pena. Agora vamos falar o porquê que as pessoas colocam na cabeça esse medo de falar não. Primeira coisa, muita gente tem medo da rejeição. São pessoas que talvez foram rejeitadas no passado, que talvez se sentissem isoladas dentro de escola, com os amigos, entende? Por não fazer tudo. Pessoas que têm esse tipo de insegurança, geralmente elas crescem com esse medo de falar não. As crenças da infância. Tem muita criança que cresce com aquele sentimento assim, eu preciso agradar pra ser amada, né? Tem muitos pais também que colocam esse tipo de pensamento na cabeça da criança. Quando, na verdade, não tentam entender qual é o lado deles, né? Conversar com os filhos, quando eles são crianças, é muito importante justamente para isso, para que eles percebam que nem sempre eles têm que falar sim, que nem sempre eles têm que estar ali aceitando tudo para poder estar no padrão. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu converso muito com os meus filhos e cada um tem o seu jeito. E é muito legal eu perceber que por muitas e muitas vezes eles não fazem as coisas que todo mundo tá fazendo. Eu sinto muito feliz com isso. Eu vejo a minha filha falar assim que ela quer ser diferente, que ela nunca segue um padrão de vestimenta, um padrão de como tem que ser, entende? Ela tem uma opinião já própria dela. E isso vai transformar a vida dela, porque ela nunca vai aceitar determinadas coisas para poder manter a amizade ou para poder manter os relacionamentos. Sendo assim, dizer não, ele é um exercício de autoestima e autovalidação. Então isso é muito importante, que você esteja com a sua autoestima em dia, porque eu tenho certeza que você vai conseguir falar não nos momentos necessários. Vamos aprender a como dizer não na prática? Primeira coisa, reconheça os seus sentimentos. Se é algo que te desagrada, que te deixa triste, que te deixa muito cansada, então escute.
Permita-se pensar antes de responder. Você não precisa dizer sim na hora. Frases firmes, mas educadas. Você pode falar, eu agradeço, mas eu não posso agora. Então você pode falar assim, olha, isso não é algo que eu quero no momento. Ou se a pessoa persistir ali, vamos sair, vamos. Olha, no momento eu não estou com vontade. Eu agradeço o seu convite, mas agora eu não quero sair. Então, vê como que é? Você pode usar ali frases que vai firmar a sua vontade sem machucar ninguém. Olha, entenda o seguinte, aceite que você não vai agradar todo mundo. E olha, tá tudo bem, tá? Você não precisa agradar a todos. Lembre-se sempre disso. A forma que vai te ajudar bastante também, treine situações pequenas antes das mais difíceis. Porque aí quando você chegar nesse estágio, já vai estar mais fácil pra você. Nosso cérebro, ele é ali como um músculo, sabe? Você vai treinando ele vai crescendo, ele vai ali administrando as situações da sua vida e de repente tudo fica mais fácil. Reforce mentalmente que dizer não também é um ato de amor próprio. Sempre reforce isso na sua cabeça. Tá? Porque senão você fica sempre se sentindo mal. Então comece a pensar nisso todos os dias e faça essa afirmação alto, se você achar melhor, para que você consiga gravar bem isso na sua memória. Você sabe qual é a transformação que acontece dentro de você quando você aprende a dizer não? Você passa a ter relações mais saudáveis, a ter pessoas que realmente te respeitam, você sente mais leveza, mais liberdade, mais autenticidade, você atrai para vocês relacionamentos que são realmente bacanas, que são realmente relacionamentos que vale a pena para você. E o principal, descobre que ser você mesma é muito melhor do que agradar os outros e agradar a todos, porque isso você nunca vai conseguir. Agora eu convido você a refletir sobre esse assunto e começar a pensar melhor naquilo que você tem feito que tem te desagradado. Se você já passou por uma situação como essa, me conte aqui nos comentários. Acho muito legal a gente abrir aqui esse espaço para uma rede de apoio. Às vezes tem pessoas que estão passando por essa dificuldade e o seu comentário pode fazer toda uma mudança na vida dessa pessoa. Ainda mais quando você faz um comentário de superação, ou se você está passando por essa situação, outras pessoas veem ali que ela também não é única. Então deixa aqui que a gente vai adorar saber, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.